Todos nós fomos formados pelas experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada no passado, rejeitada sentimentalmente, rejeitada profissionalmente, se ela não trata isso, ela acaba carregando isso para a vida toda. E esse sentimento de rejeição acaba afastando essa pessoa de receber o amor de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, de traições, quando um homem, uma mulher, foi traído, no sentido mais amplo da palavra possível, seja dentro da empresa, por um irmão, em um relacionamento, a pessoa começa a levar para a vida qual sentimento e qual mentalidade? Tudo estava bem, mas eu fui traído. Então, ela acaba sempre esperando que algo negativo aconteça. As coisas nunca vão poder estar sempre bem. Pode estar caminhando um pouquinho e ela espera algo de ruim vai acontecer. Quando nós falamos de miséria, de humilhação, escassez, pessoas que nasceram e passaram por experiências desse tipo, acabam não acreditando que é possível viver uma vida nova, uma vida diferente. E qual que é o grande problema disso? O nosso mundo é criado por aquilo que nós cremos. Em outras palavras, aquilo que nós vivemos é moldado por aquilo que nós acreditamos. Existe um versículo na Bíblia que diz: como anseia a sua alma, assim é. Nós podemos trocar anseio por esperar. Como espera a sua alma, assim acontece. Pessoas que foram rejeitadas durante toda a sua vida, acreditam que sempre serão rejeitadas. Pessoas que foram traídas ao longo da sua vida, acreditam que sempre vai acontecer algo negativo nesse sentido. Pessoas que passaram por problemas financeiros, escassez e assim por diante, acreditam que a vida se baseia nisso. Mas a vida é muito mais do que isso. Repita comigo: eu posso mais do que isso. Eu sou mais do que isso. A minha vida é mais do que isso. A sua vida não se resume ao que você viveu. Olha o que diz no livro de Isaías 43. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando das velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Repita comigo: vou fazer uma coisa diferente. Todos nós carregamos as nossas preocupações ou realidades. Cada um dentro da sua parte pessoal. Por exemplo, quando você é solteiro, você tem as suas preocupações. Você tem que se preocupar com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, você tem que cuidar das suas coisas pessoais. Quando você se casa, você já tem uma outra preocupação. Você não pensa somente em você. Você tem que pensar no teu cônjuge, no seu companheiro. Quando você tem filhos, a realidade já é totalmente diferente. Quando você trabalha em determinado lugar, você tem as suas responsabilidades. Quando você é dono deste lugar, você é o dono da empresa, você tem responsabilidades e preocupações totalmente diferentes. Se nós pegarmos na parábola do semeador, 4 tipos de pessoas. Dentro desses 4, existe um que diz que sufocado pelas preocupações da vida, acabam se perdendo ao longo do caminho. Muitos acabam se comparando demais com as pessoas que estão ao redor, esperando que aconteça tudo da mesma maneira. Só que olhe para o lado, olhe para o lado, olhe para trás. A forma como Deus vai trabalhar com você é diferente da forma que Ele vai trabalhar com a pessoa que está do seu lado. Pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser alguma pessoa muito próxima de você, mas Deus nunca trabalha igual. Repita comigo: Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado.
Ele nos leva por caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado: cura, libertação, restauração, prosperidade, abundância e assim por diante. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios 5, versículo 17. E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance, repita comigo, de um novo recomeço. Todo mundo que conhece a Deus, todo mundo que se aproxima de Deus, tem a oportunidade de um novo recomeço. Você tem a oportunidade de começar do zero. É como se a sua vida não tivesse existido as dores, as angústias, as aflições. Então, repita comigo, um novo mundo, novos resultados. É para isso que Deus nos chama, para algo totalmente diferente. Muitos estão acostumados a viver uma vida recebendo e crescendo em determinadas áreas, mas outras não caminham, mas nem a pau. Mas o Senhor nos chama, te chama, nessa manhã, para um novo recomeço. E é criado, de novo, repita comigo, a velha vida se foi, uma nova vida floresce. Diga isso para a pessoa do seu lado, e é demais. E é demais. Essa é a vida que Deus tem preparado para nós. Não se aflijam com nada. Em outra tradução diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem, repita comigo, a respeito de tudo. Nós sabemos que até para orar, nós precisamos orar. Quer ver? Com toda sinceridade, quem já teve preguiça de orar, levanta as mãos por favor. A começar por mim. Então para tudo nós temos que orar. Nós temos que orar pela família, pela saúde, para sermos bem-sucedidos. Nós temos que orar pela nossa mudança interna. Se você é uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções, você precisa orar sobre isso. Se você tem o desejo de comprar alguma coisa, você precisa orar sobre isso. Só que a oração, em muitos casos, acabam sendo o último recurso. Quando na verdade ela deve ser o primeiro. Porque quando nós falamos de oração, uma oração cura, uma oração liberta, uma oração abre portas, uma oração prospera, uma oração abre saídas, cria saídas onde não existem. Mas sabe qual que é a primeira função da oração? Repita comigo, dependência. Então todas as vezes que você dobra os seus joelhos, ou só fecha os seus olhos e começa a orar, a mensagem que nós estamos mandando para Deus é, Senhor, de mim mesmo eu não posso nada. Eu estou entregando tudo ao Senhor. E não é dependência que Ele busca? Não existe uma passagem que diz, maldito é o homem que confia no homem? Muitos acabam não entendendo o significado dessa mensagem. Não é confiança no sentido de, por exemplo, ninguém vai contratar uma pessoa para atrapalhar junto com você se você não confiar nela. Você não vai botar um funcionário dentro de casa se você não confiar nele. Então não está falando de confiança nesse sentido. Está falando de confiança no sentido de dependência. Maldito é o homem que confia no homem. Esse é comparado a uma árvore seca, plantada junto ao deserto. Então não dá frutos e ainda está num lugar seco. Mas aquele que depende, aquele que confia no Senhor, esse é comparado a uma árvore frutífera. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem, repita comigo, contem a Deus as necessidades de vocês. Não é conte para os outros, é conte para Deus. Porque quando nós abrimos a boca para falar para quem não pode nos ajudar, nós só estamos fazendo uma única coisa, dando vazão para o diabo pegar naquela brecha e entrar. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueça de agradecer-lhe pelas suas, repita comigo, respostas. Então aqui não está escrito, orem a Deus e talvez você receberá respostas. Esse versículo já está confirmando, contem tudo a Deus, apresente a Ele, ore
a Ele em todas as circunstâncias e agradeça pelas respostas. Esse agradecer pelas respostas se mostra em nossas vidas de duas formas. Agradeça pelo que já aconteceu e aprenda a agradecer como se já tivesse acontecido. Pai, eu te agradeço por ter me ouvido. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Só quem já perdeu a paz na vida sabe o tanto que isso é uma tragédia. Só quem não tem paz para deitar na cama e dormir, sabe o quanto isso é ruim. E entenda, por mais difícil que seja a tua realidade, você, em muitos casos, você já pode ter entregado o jogo. Quer saber? Isso aqui, já foi. Fulano de tal, não tem mais jeito. Esses problemas financeiros, já foram. Mas entenda que Deus, repita comigo, é multiforma e graça. O que isso quer dizer? Ele pode trabalhar de infinitas maneiras para te abençoar. Essas maneiras sendo as que vocês conhecem e aquelas maneiras que vocês não conhecem. Olha o que diz no livro de Jó 33, versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Repita comigo, farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aqui nós vemos um homem que Deus tinha grandes coisas, grandes projetos preparados para ele. Qual que foi o ponto de virada na vida de Abrão? Uma palavra. A primeira palavra que nós lemos. Repita comigo. Saia. Existem pessoas que têm medo de sair do lugar onde vocês estão. Existem pessoas que estão com receio, não estão com a coragem, mas o Senhor está dizendo para muitos, saia do lugar onde você está. Perceba que Deus não falou para ele para onde ele iria. Deus não falou para ele o que iria acontecer. Deus não disse o que estava à espera dele. Deus só falou, saia. Gênesis 26. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito. Repita comigo, fique neste território. Eu continuo, faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado, abençoando você. Darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a seu pai Abraão. Pai e filho. Qual foi o ponto de virada na vida de Abraão? Qual foi o ponto de virada na vida de Isaac? Deus trabalhando de formas totalmente diferentes. E o que esses dois homens têm em comum? Ambos confiaram em Deus. Um ficou em um lugar terrível, o outro saiu para um lugar que ele nem sabia para onde era. E qual que foi o final de ambos? Prosperidade, a bênção, abundância, crescimento. Cada um na sua geração foi o maior. Por isso não existe receio. Se você não tem plano, se você não tem a ideia, ou se Deus não falou para você sair deste lugar, mas o lugar está em trevas, o lugar está terrível, entenda, Deus está falando, fique neste lugar, porque eu vou te abençoar. Se esse é um lugar que Deus quer te tirar, não tenha medo, Ele está falando para você, saia, eu estarei com você, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou te justificar, seja de um jeito, seja de outro, repita comigo, Deus vai me abençoar. 1 Pedro 4, versículo 19. Confiem nele. Repita comigo. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo.
Diga isso para a pessoa do seu lado. Confie em Deus, Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Por que esse versículo é tão importante? Ele vai pedir para você sair e você não sabe por que você vai ter que sair. Você não sabe o que te espera. Ele vai pedir para você ficar em alguns momentos, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas se Ele te pede algo, confiem. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei, não são vocês. Aqui no caso de Isaac, ele disse, não desça para o Egito. Porque Isaac queria descer para o Egito. Egito era o lugar onde tudo acontecia, onde as pessoas mais cresciam, mas o Senhor disse, não saia, fique aí, porque a tua honra virá da minha bênção e não do lugar. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá, repita comigo, nos teus caminhos. Se Ele te dirige, Ele te financia. Se Ele te conduz, Ele te abençoa. Porque Deus não é obrigado, Ele não tem a obrigação de terminar os passos que você começou a dar sozinhos. Por isso existem pessoas que caminham para ruínas cada vez piores. Deus não está nisso. Mas na verdade Ele está dizendo, confie no Senhor, Ele vai te honrar. Na próxima história que nós vamos ler, nós vemos duas muralhas. Dois homens diferentes, duas ações diferentes, mas o mesmo resultado que foi a vitória. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quem se recorda dessa passagem? Jericó era considerado uma muralha indestrutível. Era algo que precisava cair por terra. Jericó era o nome daquela muralha naquele tempo. Só que muitos carregam um tipo de Jericó, só que com nomes diferentes. Dívidas, problemas de saúde, insatisfação, problemas conjugais, problemas familiares. E o Senhor disse para Josué, eu já entreguei nas tuas mãos. O que isso quer dizer? Jericó vai cair por terra. Repita comigo, Deus já entregou a minha Jericó nas minhas mãos. Então elas vão cair por terra. Neemias 2, versículo 12 e 17. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, repita comigo, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Duas muralhas, uma teria que ser destruída, a outra teria que ser reconstruída. Caminhos totalmente diferentes, mas ambos os homens, Neemias e Josué, chegaram ao resultado final, que era o que eles mais precisavam. Então, se você precisa de reconstrução, repita comigo, o meu Deus vai me ajudar a reconstruir. Se você precisa destruir algo, repita comigo, o meu Deus vai me ajudar a destruir. Então não tem margem para derrota. Não tem margem para humilhação. Não tem o porquê nós continuarmos no mesmo nível, no mesmo patamar. Deus financia qualquer projeto. Deus te conduz em qualquer situação. Os planos de Deus são sempre de promoção e nunca de destruição. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amor não é sentimento. Amor para com Deus, repita comigo, é obediência.
Esse é o tipo de amor que Deus busca. Aqui nós vemos situações totalmente distintas, padrão de atuação totalmente diferente, mas todos foram bem-sucedidos. E o que é mais importante? Josué já foi. Neemias já foi. Abraão já foi. O tempo de Isaac já passou. Repita comigo: chegou o meu momento, é o meu tempo, é a minha hora. Você crê nisso? Então assim será. Há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas. Repita comigo: há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas. De novo, há muitas formas de Deus trabalhar em nossas vidas, mas nem todas Ele te revela. O que isso quer dizer? Só porque você não está conseguindo ver uma saída, não existe que não quer dizer que essa saída já não foi criada para você. Só quer dizer que ainda não foi revelada. Há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus que faz o trabalho em nós. Olha o que diz no livro de Marcos 10, 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, repita comigo: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, em uma outra tradução diz, instantaneamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Nós sabemos que a cegueira traz miséria. Se vocês pegarem todas as passagens que falam sobre cegos na Bíblia, todos eles mendigavam, porque a cegueira traz miséria. Aqui nós vemos um homem que por muito tempo foi escravo dessa mesma miséria, dessa mesma cegueira. Quando ele viu a oportunidade dele passar, ele se levantou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se levantou, mas os problemas também se levantaram. E as pessoas ao redor, cale a boca, fique quieto. Assim como problemas diariamente aparecem para te fazer parar, para te fazer desanimar, para te fazer ficar prostrado, abatido. Vira aquele sentimento de que já fui derrotado. Só que o que ele fez? Ele gritou, repita comigo, ainda mais alto e sem parar. Ele colocou mais força, sem prazo de validade. Existe uma passagem que diz, aqueles que oram ao Senhor, não deem descanso até que Ele complete a obra. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de pedirmos exatamente aquilo que nós queremos. E não foi diferente. Ele perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Qual foi a resposta? Eu quero ver. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos, repita comigo, do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e, repita comigo, e voltou enxergando. É uma outra história, totalmente diferente. Em um milagre, o Senhor disse, vá, a sua fé o curou, e instantaneamente, a mudança aconteceu. Na outra, o Senhor fez o quê? Vocês acharam nojento? Vocês acham que Jesus foi nojento? Com toda a sinceridade, quem acha que foi, levanta as mãos. Mas vocês sabem por que Ele fez isso? Por muito tempo eu me questionei. Não questiono no sentido, Senhor, está de brincadeira, você cuspiu no olho do cara. Não nesse sentido. Mas por que o Senhor fez dessa forma? No ano retrasado, eu acho, eu descobri o porquê. Naquele tempo, aleijados, cegos, paralíticos, enfermos, leprosos, eram considerados amaldiçoados. Então eles eram desprezados, rejeitados. Então, como esse ato de serem considerados amaldiçoados, todas as pessoas que passavam, ou pelo menos parte das pessoas que passavam por esse tipo de pessoa,
faziam assim, e saíam andando. E saíam andando. Eram rejeitadas, diminuídas e menosprezadas. Sabe o que o Senhor fez? Porque aquilo que por muito tempo foi sinônimo de humilhação na vida de uma pessoa, Deus pega e honra por intermédio dessa mesma situação. Para mostrar que com Deus é totalmente diferente. O que representa o cuspe nos teus olhos hoje? Aquela situação. Deus vai pegar dessa mesma situação e vai te justificar. Porque é assim que Ele faz. Só que nós precisamos crer. Ele queria mostrar, vocês usam isso de forma negativa, então vocês vão ver. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu vou fazer a mesma coisa, mas o resultado vai ser totalmente diferente. Aqui nós vemos 2 cegos, 2 mendigos, 2 homens que passavam por dificuldades terríveis. Ambos receberam o milagre, ou melhor, repita comigo, aquilo que precisavam de forma diferentes, mas receberam. Por isso você não tem que ficar estatalado olhando para o lado. Ai, mas na vida do outro já aconteceu tão rápido. Mas na vida do outro foi assim, 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 assim. O outro é o outro. Você é você. Mas de qualquer forma, repita comigo. Deus vai me justificar nessa manhã. Ele vai cuspir nos seus olhos. A Ele. E eu faço questão de ficar com os olhos abertos, só para ver o que vai acontecer. Lucas 5, versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo, repita comigo, quero. Seja purificado. Sabe uma expressão que todo mundo já falou em algum momento? Uma pessoa chegou em você e falou, ó, vai dar certo. E a pessoa respondeu, se Deus quiser, dará certo. Quem já disse isso alguma vez? Ixi, até eu. Só que Deus quer. Se o Senhor tem planos de bem para nós, se Ele é Deus cuidadoso, Deus zeloso, misericordioso, se Ele quer ou não, não é a questão certa. A questão certa é se eu estou me posicionando, reivindicando aquilo que é meu ou não. Porque querer, Ele sempre quer. Entenda que você só vai ouvir não de Deus em 2 situações. Somente em 2? Somente em 2. Quais são essas situações? Primeiro, você vai ouvir não de Deus para uma situação que te afaste dele. Se for te afastar dele, se for contra a palavra dele, você vai ouvir não. Não adianta insistir, você vai ouvir um não, e esse não vai ser definitivo. Deus vai sentar em cima e não vai sair. Qual que é a segunda possibilidade? Você só vai ouvir não de Deus, se aquilo que Ele tiver preparado para você for maior. Então, não é isso. O que eu tenho para você é 2 disso, é 3 disso, é 4 disso, é 5 disso, e assim por diante. Somente nessas circunstâncias. E imediatamente, repita comigo, a lepra o deixou. Mas o milagre, instantaneamente realizado, rápido. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã foi no rio Jordão, mergulhou 7 vezes e o que aconteceu? Ele foi curado. De novo, o mesmo milagre realizado de formas diferentes, mas o Senhor entregou aquilo que aqueles homens precisavam. Então não fique tentando racionalizar. Uma das piores coisas que você pode fazer é racionalizar. Como? Por onde? Mas precisa acontecer assim, 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 para só então as coisas darem certo. Só que na verdade, quem se lembra do culto do vento? Levanta as mãos. O vento,
Em inúmeras oportunidades na Bíblia, Deus usou o vento. Ele não mexeu com algo mirabolante. Ele usou o vento. O homem foi criado, o sopro de vida, o fôlego de vida, foi pelo vento. As codornizes, enquanto aquela nação estava presa, passando fome no deserto, foi um forte vento. Quando o mar vermelho foi aberto, foi um vento que entrou lá no meio e dividiu. Então, de verdade, muitos milagres que vocês vão receber, respostas, bênçãos, vão envolver pessoas. Mas Deus não precisa de pessoas. Ele só precisa que você se posicione. Aí o que Ele vai fazer? Deixa com Ele. Se vire. Não perca nem seu tempo, porque pensar demais no que precisa acontecer, sabe o que causa em você? Ansiedade. Você perde a paz. Você começa a ser roubado. A ansiedade provoca, repita comigo, precipitação. Naquela passagem que fala que Saul ficou esperando Samuel chegar, quando os soldados de Saul começaram a se afastar, sabe o que começou a bater nele? Ansiedade. Ai meu Deus, vai dar ruim isso aqui. Ai, enfim, eu vou morrer. Mas o que aconteceu? Ele se precipitou e ele perdeu todo o seu reinado por conta, dá a entender, poucos minutos, talvez pouquíssimas horas. Deus, Ele não tem um padrão de atuação, mas Ele tem um padrão de resultado. Repita comigo: vitória, cura, libertação, prosperidade, restauração. Vamos resumir isso. Repita comigo: tudo aquilo que eu preciso. Olha o que diz no Salmo 94. Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Em outra tradução diz, no silêncio do túmulo. Nós estaríamos mortos. Quando nós falamos de morte, a última morte que acontece em nós é a morte de sepultura. Quando nós morremos, somos enterrados. Mas existem outras mortes que começam a acontecer. A morte conjugal, a morte empresarial, profissional, financeira, a morte familiar e assim por diante. Se não for pela misericórdia do Senhor, nós vamos habitar nesse tipo de morte. Nós vamos estar presentes dentro desse tipo de túmulo. Só que o que é mais lindo de tudo? Quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele nos salva. Olha o que diz em Gênesis 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. O que estava prestes a acontecer? Dilúvio, uma tragédia. Aqui nós vemos um homem íntegro, que sempre temeu ao Senhor. Vamos colocar assim, ele fez por onde? Ele não teve uma vida de erros, ele teve uma vida de acertos, e ele foi salvo daquela que foi a maior destruição de toda a história, porque só ficou ele e a família. E depois que o Senhor nos salva, repita comigo, Ele nos recompensa. O que Noé recebeu como recompensa? A terra. E essa foi a maior herança na vida de um homem. Ninguém nunca recebeu a terra, ele recebeu a terra. Josué disse aos 2 espiões: cumpram a sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. De quem que nós estamos falando? Raabe. Uma mulher que teve uma vida de erros, uma mulher que teve uma vida de pecados, uma mulher que não foi íntegra pela grande parte do tempo de vida dela. Ela não temeu ao Senhor, mas no momento que ela se voltou para o lugar certo, ela foi salva. Porque para quem não se recorda, Jericó foi uma espécie de dilúvio. Nada sobrou. Ninguém sobreviveu. Somente quem? Raabe e quem? A sua família. No versículo anterior, foi dito que Noé era o único homem íntegro. Diz que a sua família era. Mas por conta do posicionamento dele, ele arrastou. Por conta do posicionamento de Raabe, ela arrastou. Então você é mais do que o suficiente para salvar toda a tua casa,
a tua empresa, a tua família, absolutamente tudo. Deus só precisa de você. Por isso que você não pode ter preguiça. Por isso que você não tem que ter medo. Por isso que você não tem que esperar que as pessoas se posicionem junto com você. Basta somente você e Ele salva. Aqui nós vemos um homem que era quente e foi salvo. Nós vemos uma mulher que era fria. Só que nós também temos a história do morno. Quem que é o morno que foi salvo de uma destruição? Ló. Ló era o meio do caminho. Era um homem que conhecia Deus, mas andava em desobediência. Onde que ele foi entrar? Sodoma e Gomorra. Mas por causa da intercessão de quem ele foi salvo? Abraão. Por conta do posicionamento de um, o íntegro, o morno e o frio, ambos foram salvos. Então, repita comigo, não existe nada perdido. Nada perdido. Perceba que Deus opera em todas as circunstâncias, Ele faz de todos os jeitos, mas Ele faz. Venha, Mateus 14, 29, estamos acabando. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a quem? O que estava acontecendo naquele momento? Uma tempestade. Então eles estavam correndo risco do barco deles afundarem e eles perderem a vida deles. Muitos estão caminhando por essa mesma tempestade. Deus, nós sabemos que Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Porque dentro do mesmo barco que Pedro estava João. E João é dito na Bíblia que ele era o discípulo mais amado. Então, só porque Deus gosta mais de um ou de outro, quer dizer que Ele vai viver mais milagres? Não. Mas sim aqueles que têm coragem de se posicionar. Ele estava no meio de uma tempestade e Ele caminhou sobre as águas. O povo de Israel diz por sua vez: atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam, repita comigo, uma parede de cada lado. Ambos estavam passando por um risco. Ambas histórias, todos corriam risco de perder as suas vidas. Esses homens estavam cercados, atrás eram os egípcios e na frente era o Mar Vermelho. E o que o Senhor fez? Criou uma saída onde não existe. Se o Senhor não abrir uma saída por entre as águas, repita comigo, eu vou caminhar sobre elas. Então, de uma forma ou de outra, você vai sobreviver a essa situação que você está enfrentando. Parece ser o fim, mas repita comigo, não é o fim. É só o começo da vida extraordinária que eu vou viver. Então não tem preocupação, eu não estou vendo saída. Deus cria. Ah, mas Ele não criou a saída, então Ele vai te conduzir sobre os problemas. A mesma coisa aconteceu com a Arca de Noé. O dilúvio, a tempestade, representa os problemas. O dilúvio estava aqui, onde que a arca estava? O dilúvio subia, onde a arca estava? E assim vai. Essa é a vida com Deus. Esse é o resultado que Deus tem para cada um de nós. Repita comigo, pois nada, de novo, pois nada, pode deter o Senhor. De novo, pois nada, pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Se nós pegarmos aquele processo da perseguição de Saul a Davi, todos os dias o Senhor acrescentava homens com um único propósito: favorecer Davi. Quem se recorda dessa passagem? Quem se recorda do número de pessoas que foi acrescentado a Davi? Um pouco mais de 340 mil homens. Então Deus pode mexer com milhares de pessoas para te promover, para te justificar. Financeiramente falando, Deus pode enviar milhares de clientes para te favorecer, para te justificar. Deus pode enviar milhares de pessoas para te honrar. Aqui o Senhor acrescentou. Mas no caso de Gideão, Ele tirou. Com quantos homens Gideão foi à luta?
Com muitos ou com poucos, repita comigo, Ele sempre faz. Então não importa se você está sozinho. Não importa se a tua empresa é pequena, não importa se você é da menor família, não importa a condição que está. Ou Deus vai mexer com pessoas para te favorecer, ou vai só você com os teus 300 mesmo, ou no caso, se for na tua casa, vai você com seus 3, 4, 5, você com seus 2, você e tua esposa, e você vai ter vitória. Aqui nessa história de com muitos ou com poucos, era Jonatas com seu escudeiro. Eram 2 homens que fizeram um estrago. Se coloque de pé todos, por favor. No início, eu comecei dizendo que a pessoa que nós somos foi formada pelas experiências que nós vivemos no passado. Existem coisas que você precisa dar um reset, você precisa apagar de uma vez por todas, porque só vai te impedir de viver o sobrenatural. Porque aqui nós vemos histórias que fica muito claro, se não for de um jeito, Deus vai fazer de outro. Se não for de outro, Ele vai fazer de outro. Se não for de outro, e não existem limites. Deus não te rejeitou. Deus não vai te trair. Deus não vai te abandonar. Deus não trama para te afundar, não, muito pelo contrário. Às vezes parece que Deus não está respondendo, mas não é que Ele não está te respondendo, Ele só está te observando. Ele nunca perdeu o controle da situação. Ou melhor, Ele nunca perde o controle da situação. Somos nós que perdemos o controle de nossas vidas. Quando nós reavemos o controle, o que significa reaver o controle? É fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e pronto, acabou. Em todas as áreas. Familiar, conjugal, financeiro e assim por diante. Quando você controla tudo, coloca tudo no eixo, ele começa a mudar. Ele começa a transformar. Pode parecer impossível. Pode parecer loucura. Pode parecer que o seu pedido é grande demais. Mas de verdade, o que é comparado com tudo isso aqui que nós acabamos de ler? Nada. E se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo, de novo, de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Na semana passada nós falamos sobre Deus julgar a nossa causa. A justiça de Deus não socorre os que dormem. Então reivindique, busque, lute por aquilo que é seu. O que todos esses homens têm em comum? Todos eles se posicionaram. Todos eles se posicionaram. E todos eles receberam exatamente aquilo que eles precisavam. De todos os lados, repita comigo, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. De todos os lados vem. Vem tribulação de todos os lados? Vem. Mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, repita comigo, mas não desesperados. Não perdemos a esperança. Porque nós sabemos, o teu problema é grande. De verdade, quem enfrentou ou está enfrentando que seja um problema muito grande, levanta as mãos. Quem já enfrentou uma situação terrível, levanta as mãos. Aí eu te pergunto, que problema é maior do que Deus? Nenhum. Somos perseguidos, mas repita comigo, mas não abandonados. Somos derrubados, mas repita comigo, mas não destruídos. Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo ser abandonado pelo Senhor, nem seus filhos mendigar o pão. Repita comigo, nunca vi um justo desamparado, e não é agora que isso vai começar. Você não vai ficar desamparado. Você não ficará sem resposta. Você não vai continuar no nível que você está. Você não vai continuar do mesmo jeito. Não, muito pelo contrário. Olha o que diz no livro de Isaías 41:10. Por isso, não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Só que você precisa ficar com as suas mãos estendidas, para que Ele possa segurar a sua mão, e quando o problema chegar, sabe o que Ele vai fazer? Pulou. Sabe que nem quando você brinca com criança, você pega um de cada ladinho e você joga ela por cima? É assim que Deus faz. Então, não é o fim. Não viva como se fosse o fim. Por que José, ele saiu do lugar onde ele estava? Porque ele não foi um prisioneiro dentro da prisão. A mente dele nunca esteve presa. Ele sempre continuou crendo. Ele nunca foi um escravo no meio de escravos. A mente dele era livre, voltada para o lugar certo. Por isso a história dele foi mudada. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Deus quer te favorecer. Ele está mandando uma mensagem muito clara para todos nós, para todos vocês. Não tente entender a forma que Ele vai usar. Não vai ter o menor sentido em muitas oportunidades. Mas só confie que Ele vai te justificar. Só confie que Ele vai te responder. Ele pode cuspir no chão e fazer barro. Não vai fazer sentido para você, mas é para o seu bem. Entenda que independente da forma que for, Ele vai te responder. Mesmo que você não consiga enxergar, Ele já está mudando muitas coisas. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, apresentando a sua vida ao Senhor, dizendo exatamente isso. Meu Deus, se não for de um jeito, se não for de outro, o Senhor vai fazer de outra maneira, mas o Senhor não vai me deixar sem resposta. Não, muito pelo contrário. Diga isso: eu nunca vi o justo sem resposta, eu nunca vi o justo ficar no lugar onde ele está. O justo nunca mendigou pão, o justo nunca foi desamparado, e na minha vida não será diferente. Diga isso: na minha vida não será diferente, muito pelo contrário. Assim como o Senhor honrou todos esses homens, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me justificar. Eu sei que o Senhor vai me responder. Hoje eu não consigo ver uma saída, mas eu sei que o Senhor está criando uma saída onde não existe. Assim como foi no Mar Vermelho, parecia ser o fim daquela nação, mas não foi um fim, porque o Senhor enviou o seu forte vento e mudou a realidade daquele povo, e eles nunca mais viram Faraó. Então diga isso: eu nunca mais verei o meu Faraó, eu nunca mais verei essa situação, nunca mais essa situação vai me perseguir. Eu terei lutas, mas diga isso: as mesmas, nunca mais, os mesmos problemas, nunca mais, as mesmas circunstâncias difíceis, não, nunca mais. E mesmo que o Senhor não abra o mar, diga isso: eu vou caminhar sobre as águas, eu vou caminhar no meio da tempestade, e ela não terá acesso à minha vida, ela não terá acesso ao meu casamento, ela não terá acesso à minha vida sentimental, ela não terá acesso à minha vida profissional, empresarial, ela não terá acesso à minha família, aos meus filhos. Diga o nome da sua família, apresente agora, diga comigo: a minha família vai atravessar por terra seca, ou senão nós vamos caminhar pelas águas, nós vamos caminhar pela tempestade, e o nosso barco não vai afundar. Não, muito pelo contrário. Hoje eu decido, eu estou saindo de dentro do barco, eu não terei medo de dar os passos de fé, eu não terei medo de dar os passos, eu vou caminhar sobre as águas, e eu vou viver algo inédito. Comece a dizer isso: eu vou viver algo inédito, eu vou viver algo novo. Muitos me rejeitaram, mas eu não serei mais rejeitado, porque o Senhor não me rejeitou em muitas oportunidades. Diga isso: eu fui traído, eu fui jogado numa posição de humilhação, mas o Senhor não faz isso, não, muito pelo contrário. Eu sei que o Senhor quer me honrar, eu sei que o Senhor quer me responder, eu sei que o Senhor quer me justificar, eu sei que o Senhor quer mudar a minha história. Se eu tiver que sair do lugar onde eu estou, assim como Abraão saiu, diga isso: eu vou sair deste lugar e eu vou prosperar, eu vou crescer, eu serei abençoado em todas as áreas da minha vida. Mas se eu tiver que ficar neste lugar, se eu tiver
tiver que ficar na empresa onde eu estou, se eu tiver que ficar no mesmo território que eu estou, o Senhor vai me justificar da mesma forma, independente da forma, independente do jeito, o final será o mesmo. Diga isso: o meu final será de vitória, o meu final será de conquistas, o meu final será de grandes avanços, o meu final será de grande prosperidade, o meu final será de cura, de libertação, de mudanças. Eu vou receber aquilo que eu preciso, e eu vou receber agora. Diga isso: eu vou receber naquilo que eu preciso. Eu não vou sair do jeito que eu estou, da forma que eu entrei, eu não vou continuar, eu vou sair daqui totalmente diferente, eu vou sair daqui com a minha vida transformada por completo. Confie no Senhor, Ele sabe, sempre saberá o que está fazendo. Confie no Senhor de todo o seu coração e nunca em você mesmo, porque Ele vai te conduzir, Ele vai te honrar. Se existe alguma Jericó que precisa cair por terra, então diga isso: Jericó caia por terra, dívidas caem por terra, solidão caia por terra, miséria caia por terra, divisão caia por terra, problemas conjugais caiam por terra, situações adversas, diga isso, caia por terra. E os muros que precisam ser reconstruídos, assim como foi com Neemias, diga isso: meu Deus, comece a levantar os muros da minha vida, comece a reconstruir a minha vida, reconstrua o meu casamento, reconstrua a minha família, reconstrua o meu nome, reconstrua a minha vida financeira. Diga isso: meu Deus, se for para a construção ou para a destruição, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me financiar, eu sei que o Senhor vai me promover. Diga: eu quero ver, eu não quero mais ser um cego, não, muito pelo contrário, eu estou, meu Deus, tendo a minha liberdade, eu estou sendo liberto. Se existe algum tipo de lepra na tua vida, diga isso: essa lepra não me acompanha mais, essa lepra, esse problema não me acompanha mais, não, muito pelo contrário. Noé foi salvo sendo o homem mais íntegro, Raabe foi salva sendo uma prostituta. Ambos foram salvos e levaram as suas famílias, levaram com eles tudo aquilo que diz respeito à vida deles. Diga: eu vou passar por essa tribulação, mas eu serei salvo. Pessoas podem morrer, eu não vou morrer. Pessoas podem estar sofrendo, eu não vou sofrer. Pessoas podem estar se afundando, eu não vou me afundar, não, muito pelo contrário. Eu estou me posicionando para viver algo inteiramente novo, eu estou me posicionando para ser salvo, e eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi, eu vou conquistar aquilo que eu não conquistei. Assim como foi na vida daquele cego, o Senhor usou daquele meio que significava humilhação para honrar aquele povo, para honrar aquele homem. Então diga isso: aquilo que por muito tempo foi motivo de humilhação na minha vida, vai ser usado desse mesmo instrumento, e eu serei justificado. Por muito tempo eu fui chacota, por muito tempo eu caminhei por altos e baixos, mas na grande maioria eu caminhei por baixo, em posições totalmente desfavoráveis, mas a partir de agora o Senhor vai usar esse mesmo lugar, esse mesmo instrumento, e o Senhor vai me favorecer. Diga: eu não sou humilhado, eu posso ser pressionado, mas não esmagado, eu posso ficar perplexo, mas não desesperados, podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Você já caiu, mas você não vai ficar por terra, você está se levantando. Diga: eu estou me levantando para não cair nunca mais. Eu estou levantando a minha empresa para não cair nunca mais. Eu estou levantando a minha família para cair nunca mais. Nós não vamos cair nunca mais, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está me honrando. Diga: não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existem vitórias que o Senhor não possa me entregar, não existem mudanças que o Senhor não possa fazer. Vire para o lugar onde você precisa de respostas, direcione as suas mãos para aquele lugar. Se é a tua empresa, se é a tua casa, se é no hospital, se é na justiça, do trabalho, se é algum tipo de fórum, comece a declarar, diga o nome da rua, diga o número, diga o bairro, diga: meu Deus, vai haver uma diferença neste lugar. Onde eu fui humilhado, neste lugar eu serei justificado. Onde eu fui, meu Deus, difamado, onde eu fui jogado nas posições mais baixas, eu serei favorecido. Enquanto Moisés ficava com as mãos estendidas, existia vitória neste lugar. Então, enquanto vocês estão orando aí, enquanto vocês estão com as mãos levantadas, Deus está te dando vitórias.
Ele está te promovendo. Declare isso: este lugar não será mais o mesmo, este lugar não será mais o mesmo, vai haver uma diferença, a minha vida não será mais a mesma, a partir dessa manhã, a minha vida, os meus resultados, absolutamente nada será igual, o Senhor está realizando algo novo, eu estou recompensando, eu estou recomeçando. Diga isso sem parar: a velha vida se foi, a velha vida se foi, a velha vida se foi, uma nova vida floresce, e ela é demais, ela é grandiosa. Volte à sua posição original e comece a dizer como será a sua vida daqui por diante. Comece a declarar aí no lugar onde você está, como que você enxerga o teu casamento. Comece a enxergar, comece a declarar como você vê a sua vida sentimental. Comece a ver como estará a tua família a partir dessa oração, a partir dessa manhã. Comece a ver como estará a sua vida no final dos 52 dias. Enxergue a tua empresa, comece a declarar qual é o faturamento que a tua empresa vai bater, qual que é o lucro, quais são as vendas, quais são as metas, qual será o teu salário, onde você vai estar morando, qual veículo você vai estar dirigindo. Comece a declarar quais são os sonhos que estão sendo materializados, quais são os projetos que estão se concretizando, quais são as situações que você está recebendo vitórias. Seja por um meio, seja por outro, Deus vai te dar condições de viver tudo isso que você pediu. Ele vai te honrar. Escuta o que eu estou te falando: Deus não falha. Tem uma passagem no livro de Deuteronômio que diz: Deus não comete erros, Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Você não está sozinho, esse não é o seu fim, você pode mais do que isso, você é mais do que isso, você vai chegar em lugares muito mais distantes do que isso, e a sua vida será transformada por completo, em todos os aspectos. Vida plena, vida completa. Olhe para cá um instante, por favor. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Em quais coisas? Em tudo aquilo que vocês acabaram de apresentar ao Senhor. Mateus 28. Esse é o próprio Senhor dizendo para vocês: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repita comigo: Deus sempre estará comigo até o fim dos tempos. E lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias, não é de vez em quando, não é aos sábados, aos finais de semana, aos domingos. Diga isso: o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, por isso eu serei bem sucedido em absolutamente tudo. Muitos chegaram aqui com uma determinada visão sobre a sua vida. Mas olha o que diz no livro de Jeremias: mas agora, repita comigo, deem uma outra olhada, porque o que vocês verão será totalmente diferente. Vocês estão acostumados com uma paisagem, com uma realidade, com um estilo de vida, mas o Senhor está dizendo: deem uma outra olhada. Vou promover nesta cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura, repita comigo, completa, em todas as áreas. Vou mostrar a vocês, o que está escrito depois? Muitos não conhecem o que é uma vida plena, mas o Senhor está dizendo: deem uma outra olhada. Eu vou mostrar a vocês o que é uma vida plena e transbordante em bênçãos. Diga isso: eu vou conhecer o que é uma vida plena. Falta nunca mais, limitações nunca mais, sonhos sem materialização nunca mais. A minha vida vai estar completa. Vou restaurar tudo. Vou restaurar tudo. Vou restaurar tudo que estava perdido nesta terra. Tudo será, repita comigo, como se fosse novo. Levante os seus propósitos, por favor.
Senhor, nós fizemos a nossa parte, nós clamamos, nós oramos, nós fizemos aquilo que cabe a nós fizemos o possível. Agora eu peço que o Senhor entre com o teu impossível, que o Senhor entre com o teu favor, entre com a tua glória, entre com o teu poder, entre com a tua autoridade, e comece a mudar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu quero determinar, meu Deus, que a visão que eles terão do mundo deles será totalmente diferente, que a partir deste momento, que todos possam saber o que significa viver uma vida plena. Vocês não vão ter falta de absolutamente nada, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar realização sentimental, não vai faltar prosperidade, não vai faltar abundância, não vai faltar um casamento extraordinário, abençoado, não vai faltar paz dentro do teu lar, com os teus filhos, não vai faltar absolutamente nada. Eu quero determinar que a tua vida seja restaurada, transformada, curada, que a sua vida seja completamente mudada, e que a partir de hoje, Deus comece a fazer algo novo na sua vida. Esqueçam a velha vida, esqueçam que se foi. Repita comigo: a partir de hoje, eu começo a viver uma nova história, uma nova vida, novos resultados. Você crê nisso? Assim será, em o nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.